O que no universo mais se parece com o inconsciente humano? Um buraco negro. E essa não é uma metáfora poética, é uma correspondência estrutural. Nesse vídeo você vai entender como seu inconsciente funciona como um buraco negro cósmico, por que isso explica tudo o que parece estar fora do seu controle e o que fazer com este conhecimento. Eu estava viajando, olhando pela janela, imersa em reflexões sobre a existência e sobre a realidade, e então essa conexão foi inevitável. Os buracos negros fascinam a humanidade há décadas. São regiões do espaço com gravidade tão intensa que nem a luz consegue escapar. Eles absorvem tudo ao redor, distorce o tempo e o espaço. E no centro existe uma singularidade, um ponto onde as leis da física, como conhecemos, simplesmente param de funcionar. Agora, pensa no inconsciente humano. Carl Jung passou décadas mapeando essa região da psique, e o que ele encontrou foi perturbador e libertador ao mesmo tempo. O inconsciente absorve tudo o que você já viveu, sentiu e reprimiu. Cada experiência que foi intensa demais para processar, cada emoção que não tinha espaço para sentir, sabe? A raiva, a inveja, aquelas emoções que a gente quer negar que a gente tem. Cada versão que você foi rejeitada por você mesma ou pelas pessoas ao redor, tudo vai para o inconsciente. E de lá ele governa a sua vida silenciosamente. Deixa eu te mostrar como essa comparação funciona em profundidade. Primeiro paralelo: o que absorvem? O buraco negro absorve matéria e energia ao redor. Nada que entra consegue sair, pelo menos não da forma como entrou. O inconsciente absorve experiências, traumas, crenças, emoções. Nada some de verdade. Tudo fica armazenado, transformado e começa a influenciar tudo que você faz sem que você perceba. E assim, como nada sai de um buraco da mesma forma que entrou, uma vez que você mergulha na descoberta do seu inconsciente, você não volta a mesma. Não porque você se quebrou ou, foi ali desfigurada como num buraco negro, provavelmente seria, mas porque atravessou. Segundo paralelo, o horizonte de eventos. O horizonte de eventos é o ponto sem retorno de um buraco negro. É a fronteira entre o que pode ser observado e o que é completamente invisível. No inconsciente, esse horizonte é o limiar da consciência. Existe uma parte de você que consegue observar seus pensamentos conscientes, suas escolhas intencionais, e existe uma parte que está além deste horizonte, invisível para você, mas ativa o tempo todo. E é essa parte invisível que decide por você quando você acha que está decidindo sozinha. Terceiro paralelo, a singularidade. No centro de um buraco negro existe a singularidade, um ponto onde o tempo e o espaço colapsam e as leis da física deixam de existir. No centro do inconsciente existe algo similar, o ponto onde os padrões mais profundos residem, onde as crenças mais primitivas sobre você mesma foram formadas, onde o senso de identidade mais básico foi construído. Quando você chega a esse ponto e consegue transformá-lo, as leis da sua realidade mudam. E é aqui que o poder da meditação entra, não como relaxamento, mas como tecnologia, porque na singularidade de um buraco negro, o tempo e o espaço colapsam. Passado, presente e futuro deixam de ser separados. O mesmo acontece no estado meditativo profundo. Quando você acessa o inconsciente de verdade, não a superfície, mas o centro, o tempo linear se dissolve. Você consegue voltar ao passado, não como memória, mas como experiência viva. Revisitar o momento onde uma crença foi formada, onde uma ferida foi criada e transformá-la de dentro. E também você consegue ir para o futuro, acessar a versão de você que já vive a realidade que deseja, sentir a frequência da realidade, antes que ela exista no plano físico.
Isso não é fantasia, é a mesma quebra do tempo e espaço que acontece na singularidade de um buraco negro, operando dentro da sua consciência. A meditação não te leva para fora da realidade, ela te leva para o ponto onde a realidade pode ser reconfigurada. E quando você vai fundo o suficiente nesse processo, descobre que existe uma camada ainda mais profunda do que o seu inconsciente pessoal. Foi exatamente isso que Jung encontrou. Ele foi além do inconsciente individual e descobriu que existe o inconsciente coletivo, uma camada compartilhada por toda a humanidade. É onde vivem os arquétipos, padrões universais de experiências que se repetem em mitos, sonhos, símbolos, através de todas as culturas e épocas. O herói, a sombra, a grande mãe, o velho sábio. Esses padrões não são invenções de nenhuma cultura. Eles emergem do mesmo lugar em todos os seres humanos. Dentro da minha teoria, esse inconsciente coletivo é o equivalente humano do campo vibracional de um buraco negro, uma força invisível que organiza a experiência de forma que transcende o indivíduo. E Jung deixou um aviso que mudou minha forma de enxergar o mundo. Até você tornar o inconsciente consciente, ele vai dirigir sua vida e você vai chamar isso de destino. Você chama de destino o que na verdade é padrão. O que parece azar repetido é o mesmo padrão inconsciente se manifestando em diferentes cenários, com pessoas diferentes, em trabalhos diferentes, em relacionamentos diferentes, mas sempre a mesma dinâmica. Porque você não mudou a causa, mudou apenas o cenário. Mas os buracos negros têm outro segredo. O físico Kip Thorne propôs a teoria dos buracos de minhoca, estruturas teóricas que poderiam conectar pontos distantes do universo ou até universos completamente diferentes. Portais naturais dentro do tecido do espaço-tempo. Dentro do inconsciente existe o equivalente à consciência. A consciência não é o oposto do inconsciente. Ela é uma fração pequena, mas é um portal. Dentro do buraco negro existe um buraco de minhoca, um portal para outro universo. Dentro do inconsciente existe a consciência, uma fração pequena, mas que é um portal para uma outra versão de você. E se você não cultivar essa consciência, ela some, fica submersa pelo peso do inconsciente. E quem passa a comandar sua vida é o padrão, não a escolha. A Tábua de Esmeralda sintetiza isso com uma frase que sobreviveu a milênios. O que está embaixo é como o que está em cima. E foi essa frase que me trouxe todo esse insight. Os buracos negros governam o cosmos, o inconsciente governa a vida, e os dois podem ser atravessados quando você aprende a navegar. Então, o que você faz com isso? Primeiro, você para de lutar contra os padrões que aparecem na sua vida e começa a investigá-los. Toda vez que um padrão se repete, o mesmo tipo de relacionamento, a mesma sensação de bloqueio, a resistência antes de dar um passo importante. Isso é o inconsciente falando, é o buraco negro mostrando seu horizonte de eventos. Segundo, você começa a expandir a consciência, não como um conceito espiritual vago, como uma prática deliberada de tornar visível o que está invisível. É o que o Jung chamou de processo de individualização. Integrar as partes ocultas de você mesma para que elas parem de operar no escuro. E é o que eu chamo de salto quântico, a mudança de realidade que acontece quando você atravessa o portal do inconsciente para a consciência. Nos próximos vídeos vou te mostrar como esse processo funciona na prática, como identificar seus padrões inconscientes e como atravessar o portal. Você vive dentro de um buraco negro. A questão não é como escapar, é aprender a navegar nele, porque é de dentro que o portal se abre. Se inscreva no canal, toda semana trago ciência e espiritualidade como estrutura
para entender e transformar a realidade. E me conta nos comentários, você está sendo sugada pelo buraco negro ou já aprendeu a navegar ele?